lá. A paz do Senhor para os irmãos. Querido, nós vamos hoje fazer a nossa lição da EBD, a lição de número 5, da qual nós temos nesse trimestre, nós temos por tema a supremacia das Escrituras. Nós já fizemos 4 lições. A primeira que fala sobre a autoridade da Bíblia. A segunda, a inspiração divina da Bíblia. A terceira, a inerrância da Bíblia. E a quarta, a estrutura da Bíblia. E a quinta, que é a que nós vamos hoje fazer, é a lição de número 5, que tem como tema Como Ler as Escrituras, que vai ser lecionada no dia 30 de janeiro de 2022, ou seja, no próximo domingo. O nosso texto áureo diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos 8, versículo 30. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliem na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Amém? A nossa leitura em classe encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 a 30. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, para aqueles que não têm a revista, e nós vamos ler assim, lá no versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse ao Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu que lês? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai poderoso, Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai, por mais uma vez estar na tua casa para aprender mais uma porção da tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha se fazer presente nesse momento, ó Deus, para que possamos, ó Pai, aprender mais e mais de ti. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que sejamos enriquecidos, Pai, com a tua santa palavra, Pai. É o que te pedimos e já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amados, a lição de número 5, ela traz uma abordagem muito importante, que ela nada mais é do que aquela disciplina de aqueles alunos de teologia, quando fazem aquela disciplina de hermenêutica. A nossa lição de número 5 trata nada mais do que isso, é a própria hermenêutica. E o que quer dizer hermenêutica, irmão Geraldo? Hermenêutica nada mais é do que como interpretar a Bíblia corretamente. É a ciência de interpretação da Bíblia. No nosso caso, teológico, né? Porque existe a hermenêutica também na ciência, né? Tem no direito e por aí afora. A introdução diz o seguinte: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Querido, esse é um tema muito importante para o cristão, para o servo de Deus,
para o obreiro, que ele conheça essa disciplina, porque a todo momento nós temos que, ela tem que ser aplicada quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Para fazer a correta interpretação, é necessário que nós tenhamos conhecimento da hermenêutica. Por quê? Por que ela é tão importante? É porque uma hermenêutica ou uma exegese bem feita, bem executada, ela evita que nós venhamos a trazer uma palavra, falar que Deus está falando algo que Ele não disse, fazer uma interpretação errada. E muitas vezes acontece no nosso meio, e infelizmente muitas seitas anticristãs, ou até aquelas que auto se denominam cristãs, elas fazem uma interpretação errada da palavra de Deus, uma hermenêutica deficitária, deficiente, e com isso traz prejuízo para a nossa fé. Porque eles fazem uma interpretação, muitas vezes a interpretação é feita a bel prazer do leitor. Ele quer fazer, ele ao invés de aplicar a palavra de Deus na vida dele ou na vida dela, o que eles fazem? Eles pegam e querem adaptar, ao invés de se adaptar à Bíblia, eles querem que a Bíblia se adapte a eles. E isso é um erro, e da qual a hermenêutica tem essa função de que evitemos esses erros. O nosso tópico de número 1 diz assim: a Bíblia precisa ser interpretada. E nesse tópico, o próprio comentarista aqui, ele traz para nós, uma palavra aqui um pouco um tanto diferente para quem já fez teologia, ela é uma palavra até que não é tão comum, mas para os irmãos que às vezes não tiveram acesso ainda a fazer um curso teológico ou fazer um estudo mais profundo da palavra de Deus, vem aqui a importância da exegese. O que significa exegese? Exegese, amado, exegese nada mais é uma palavra grega, não é isso? Que quer dizer que ele traz a seguinte tradução. Fala assim, o termo grego, exegese, vem do grego ex, traduzido como fora, e again como sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos as Escrituras, o que a exegese faz? Ela pega aquele texto e tenta tirar daquele texto tirar algo que está lá dentro e trazer para fora. Então, por isso que a exegese é nada mais, isso é o quê? É trazer aquilo que está encoberto, aquilo que, às vezes, através do nosso entendimento, só de uma leitura literal, ela não consegue traduzir, e a exegese tem esse papel, essa função de trazer algo, extrair algo que está encoberto para que nós possamos aprender mais a palavra de Deus com mais profundidade. E aí o comentarista continua falando, isso é extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia nos dizer no contexto original. Amados, é interessante a gente observar isso que o comentarista está trazendo para nós. Por quê? Porque a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia, ela foi um livro que ela foi, nós vimos nas lições anteriores, que ela foi construída aproximadamente entre 1.600 anos, por 40 autores diferentes, de diferente de região, alguns tinham as funções diferentes, um era vaqueiro, outro era sacerdote, outro cada um tinha uma função diferente. Então, e muitas vezes, para nós aplicar aquela palavra que foi dita há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos, e tentar aplicar literalmente hoje, pode trazer problema para o leitor, para a pessoa que está estudando a palavra de Deus. Aí que entra a exegese, aí que entra a hermenêutica.
Por quê? Porque, amada, às vezes nós podemos interpretar algo querendo dizer que a pessoa, o profeta que escreveu a determinado livro, determinada palavra, o que ele quis falar naquela época não é a mesma, não tem o mesmo significado de hoje. Então, por isso que nós temos que aplicar, nós temos que entender o porquê. Se nós for, por exemplo, aí o comentarista começa aqui falando, ó, dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário com um minucioso exame das Escrituras. Aí ele traz aqui 2 Timóteo 2,15, como explicação, como referência para nós. Ele faz, por outro exemplo, o estudo das línguas bíblicas são fatos, ele fala para nós fazermos uma hermenêutica, uma exegese correta, para que essa palavra chegue a nós, realmente o que Deus quis falar para o povo naquela época, o que o profeta quis dizer. Ele está falando aqui que nós temos que considerar algumas coisas que é muito importante para que nós não sejamos induzidos a esse erro. Ele fala aqui, nós temos que levar em conta o estudo da língua bíblica, nós temos que levar em consideração os fatos históricos, da cultura, do recurso literário usado no texto sagrado. Ele fala, coopera na compreensão real do significado das palavras inspiradas. Então, amado, por que é interessante isso? Por exemplo, quando nós vimos falar do cativeiro do Reino do Norte de Israel, depois daquela divisão que houve, a divisão lá de Israel depois da morte de Salomão, que o reino foi dividido em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, e no ano de 722, 721, a Síria levou cativo o povo do Reino do Norte. Então, Deus ali, o profeta escrevia para o povo naquela época. Então, quando a gente for falar sobre essa palavra, você tem que especificar quem eram os assírios, por que eles foram levados, a época que foi escrito, o contexto da qual aquela palavra foi escrita. Se você for falar da escravidão, do cativeiro de Judá, que foi aproximadamente 120 anos depois do Reino do Norte, que a Síria levou o pessoal do Reino do Norte, ou Israel, para o cativeiro. 120 anos depois, Judá também foi levado ao cativeiro, porém por quem? Pela Babilônia. E é quando foi destruído o templo, naquela história todinha, que na primeira leva, essa divisão, esse cativeiro foi de três formas. A primeira vez foi quem levou o profeta Daniel, a segunda vez quando levou Ezequiel, e a terceira vez foi quando botaram fogo no templo e destruiu totalmente Jerusalém. Então, quando a gente começa, por exemplo, a falar do livro de Ezequiel, quando Ezequiel escreveu, Daniel escreveu para o povo que estava onde? Estava no cativeiro. O livro de Ezequiel também foi escrito para quem? Eles profetizaram para o povo de Judá que estava no cativeiro. Então, isso tudo tem que levar em consideração. Quer dizer, o contexto histórico, o contexto econômico, o contexto religioso também era outro diferente, que lá eles não adoravam a Deus, apesar de lá ter instituído as sinagogas, né? Isso tudo, mas é um contexto totalmente diferente. Então, isso tem que ser explicado. E muitas coisas que aconteceram ali não significa que tem que se aplicar literalmente como acontece hoje. Tudo isso tem que levar em consideração. Por exemplo, uma coisa muito interessante também que nós temos que considerar quando fazemos a hermenêutica, a exegese da palavra de Deus. Depois eu vou falar mais um pouquinho que no Novo Testamento tem alguns textos que nós temos que considerar no contexto da hermenêutica
porque senão, se nós for fazer uma interpretação, como a gente lê, literalmente você pode trazer uma interpretação errada daquilo, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, não é? Então, amado, a exegese tem que considerar tudo isso para que não façamos uma interpretação errada. Lá ainda no tópico 2, ele diz assim, as limitações dos leitores. Ele fala, nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. É interessante que ele traz, o comentarista, ele traz aqui, uma referência de Daniel, capítulo 9, versículo 2. E é quando justamente Daniel, ele fala aqui que ele interpretou a palavra de Deus, quando ele leu, ele entendeu que já tinha feito 70 anos que o povo de Judá, que os povos judeus estavam no cativeiro. E aí, então, ele começou a orar para que Deus retornasse eles para Jerusalém. Então, para nós vermos que a leitura, quanto ela é importante, a leitura da palavra de Deus, mas a interpretação, sem entender a palavra de Deus, ela é muito importante também. Porque senão nós podemos ser induzidos a um erro. Aí ele continua falando, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Amado, olha bem, o que o comentarista está falando aqui. Por que nós somos limitados? Porque eu sempre gosto de dizer que quando eu não era cristão, quando eu ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador, Senhor e Salvador da minha vida, eu também lia a Bíblia, não tanto quanto hoje, mas eu lia. Mas só que a minha interpretação era totalmente diferente de hoje. Por quê? Porque nós somos limitados. Por isso que Paulo ele vem dizer que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Então, por isso, quando o leitor, quando o crente está lendo a palavra de Deus, nós temos que orar antes, pedir ao Senhor que venha iluminar a nossa mente, que Ele nos dê uma interpretação correta, para que nós não viemos ser induzidos, ou às vezes querer adaptar a palavra de Deus ao nosso, da nossa maneira. Eu não quero fazer o que a Bíblia me ensina, eu quero que a Bíblia seja aplicada naquilo que eu gostaria que ela me atendesse. E não é assim. A palavra de Deus é para nos corrigir, é para nos ensinar, ela é como luz, como diz lá o salmista no Salmo 119, ele é luz, ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela ilumina. Então para o homem que está em treva, o homem que está em pecado, quando ele se depara com a palavra de Deus, quando ele é confrontado com essa palavra, a vida, ele tem um entendimento totalmente diferente, e então ele passa a confrontar a palavra de Deus com a vida dele, com a vida da pessoa, e o Espírito Santo faça com que ele seja transformado. E continuando aí, por isso que ele fala, essa é a nobre tarefa atribuída a todos salvos em Cristo Jesus, né? Que ele fala que nós precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação da palavra de Deus. Um dos métodos é esse, nós orarmos e pedir a direção do Espírito Santo para que nós interpretemos a Bíblia corretamente. E aí ele continua falando aqui no tópico de número 1 e subtópico 3, diz aqui a natureza das Escrituras. Ele fala, nesse ponto, ratificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudamos, o texto bíblico foi escrito majoritariamente por duas línguas, hebraico e grego, não é isso? E é aquilo que nós já falamos aqui antes, né, que levou 1.600 anos, 40 autores e aí por diante. Então, querido, por isso que nós não podemos desprezar isso, o contexto histórico, o contexto religioso, o contexto cultural. Não podemos desprezar isso, senão nós corremos o risco de trazer uma interpretação errada
para a palavra de Deus. Não é? Ele continuou falando aqui, ó. Dentre tantos, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais, o contexto histórico literário e quando foram redigidos. Então, amado, uma coisa que eu falei aqui que nós temos que levar em consideração. Quando nós chegamos aqui, quando nós lemos ali em Neemias 8:8, onde diz assim, e leram o livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido. Fazia que lendo se entendesse. O que quer dizer isso? Uma pessoa que se depara com essa leitura vai falar, mas por que vai falar que leram a lei de Deus e declarando e explicando o sentido? O que significa isso? O porquê que disso aconteceu? Lembra que nós falamos que nós temos que levar em consideração o contexto histórico, o contexto religioso. Eu lembro que nós falamos antes que o povo de Judá foi levado para o cativeiro, para a Babilônia, e segundo a profecia do Senhor, a profecia do profeta Jeremias, eles iam ficar 70 anos no cativeiro. Então, olha bem, quando esse povo voltou do cativeiro, então, o que foi? Esdra, que era o sacerdote, ele leu, o povo de Israel que ficou no cativeiro, quando eles foram para o cativeiro falando o hebraico, a língua original que o povo judeu falava. Só que quando chegou no cativeiro, o que aconteceu lá? Através da mistura que eles tiveram com o povo caldeu, com o povo da Babilônia, eles já não falavam mais o hebraico puro. Eles já voltaram falando outra língua, o aramaico. Então, como no Antigo Testamento, a Torá e todo o Antigo Testamento, ela foi toda escrita no hebraico, quando Neemias foi ler a palavra de Deus para eles, eles não entendiam o que Neemias estava falando. Então, o que aconteceu? Neemias, como já conhecia o hebraico, certamente ele era um remanescente do povo que tinha ido para o cativeiro e voltou, e ele também falava aramaico porque ele aprendeu lá no cativeiro. Então, o que ele fez? Foi justamente uma exegese que ele fez ali. O que ele pegou? Ele lia no hebraico e passava para o povo em aramaico. O que é isso? É justamente uma exegese que Neemias fez. Então, amado, como é interessante nós entendermos o contexto histórico, que se eu chegasse aqui e lesse, qualquer uma pessoa chegar numa igreja e abrir simplesmente o texto e não explicar o porquê que o Neemias escreveu aqui, e ler o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia o que lendo se entendesse. Esse se entendesse é o quê? É justamente porque ele lia no hebraico e traduzia para o aramaico para o povo que tinha voltado do cativeiro. Amém? Então, querido, é interessante que nós aprendamos sobre isso. Então, o ensinador ou o pregador da palavra de Deus, ele tem, na sua introdução, ele tem que colocar isso para a igreja, para que a igreja venha entender o que realmente o pregador está falando, o que aquela palavra, aquela leitura, e que contexto ela foi escrita, o porquê daquilo. E eu gostaria só de trazer mais também um registro histórico, que nós vemos falar da Septuaginta, não é? A Septuaginta que foi escrita por 250 anos aproximadamente antes de Cristo, que quando, não vou nem contar a história como é que foi, né? Mas só falar que o Ptolomeu Filadelfo, que era o Ptolomeu que governava aquela região do Egito, então ele teve o desejo de construir uma grande biblioteca em Alexandria. E quando ele se deparou, ele viu que ele faltava alguma coisa, faltava a Bíblia, faltava o livro dos judeus ali. Então o que ele fez? Ele chamou os 70 escribas em Jerusalém, levou para Alexandria e lá eles traduziram essa Bíblia do hebraico
para o quê? Para o grego. Então, o que é isso também, esse exercício que os escribas fizeram, traduzindo do hebraico para o grego, também não deixa de ser uma exegese, ok? Então, a Bíblia ela é cheia de história. Quando nós falamos em hermenêutica, falamos em exegese, parece que nós estamos falando aqui de algo estranho. Não, na realidade nós já aplicamos isso. Quando nós interpretamos a palavra de Deus, nós já praticamos essa exegese e essa hermenêutica. Então, irmão Geraldo, como é que um crente, como é que um crente comum, ele pode fazer essa exegese? Se o exegeta, ele precisa ser conhecedor da língua original, do grego, do hebraico para o Antigo Testamento, e para o Novo Testamento ele tem conhecimento do grego. Sim, é necessário que ele conheça essas línguas, sim, da língua onde o original da Bíblia for escrito. Mas hoje nós temos recursos que nos ajudam nós podemos também fazer uma exegese, sim, independente de nós não ser um profundo conhecedores dessas línguas. Mas nós só tivemos um conhecimento, um pouquinho de conhecimento, até mesmo superficial, através dessas ferramentas que nós temos disponíveis, nós podemos fazer. Nós podemos ter um dicionário bíblico, nós podemos ter muitos livros que nos ajudam, Bíblias com versões diferentes, né? Pegamos umas Bíblias diferentes da qual que nós já temos, e ajuda a nós entender alguns versículos que às vezes está subentendido, que nós não entendemos plenamente, então nós podemos entender sim, fazer uma exegese, não com muita profundidade como um teólogo, uma pessoa que é específica, mas nós podemos sim fazer uma interpretação correta da palavra de Deus. Quando nós chegamos aqui para o nosso tópico de número 2, fala assim, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Um dos pressupostos do que nós pentecostais, como assembleianos, como Assembleia de Deus, um dos pressupostos é que a Bíblia para nós, ela é a autoridade máxima. Outro pressuposto para nós, que a Bíblia, ela foi escrita por homem, mas foi iluminada pelo Espírito Santo. Portanto, nós dependemos do Espírito Santo para que nós estudemos e apliquemos essa palavra em nossas vidas. E a outra é o valor da experiência. E nós temos que entender que a experiência, ela tem um valor profundo, mas a experiência, ela não é superior à autoridade da Bíblia. A nossa experiência com Deus, todos nós temos experiência com Deus, mas jamais uma experiência ela vai ser superior, ela vai sobrepor a palavra de Deus. Então vamos lá. Logo aqui no nosso tópico 2.1 diz o seguinte, fala que cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, com a nossa autoridade final em questões de fé e prática. Portanto, o livro sagrado temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Está vendo? Mas então, para nós, pentecostais, para nós que somos assembleianos, então isso jamais pode fugir de nós. Nós temos que crer que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. E essa inspiração ela é verbal, ela é plena, né? Ela não ficou faltando nada, ela é plena, plenária porque é plena, ela atende toda a nossa necessidade, tudo aquilo que o homem precisa para ser salvo, para morar no céu. A Bíblia ela é plena, ela é completa. Então, por isso que ela é plenária, é para a nossa autoridade final em questões de fé. Então, a Bíblia para nós, ela é tudo isso, ela é a autoridade máxima. E lá no 2.2 diz sobre a iluminação do Espírito Santo. Fala, a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita ao discernir as verdades da palavra de Deus. Então, amado, porque nós acreditamos, isso para nós, isso não é, o Espírito Santo ele é primordial quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai fazer
nós entendermos. É o Espírito Santo que vai produzir fruto do Espírito na nossa vida. E o Espírito Santo, essa palavra, que vai fazer que nós sejamos transformados em um homem velho para uma nova criatura. É a palavra de Deus que produz isso na vida do homem. E por isso que nós cremos na iluminação do Espírito Santo, na nossa dependência do Espírito Santo, como estamos lendo a palavra de Deus. Aí o comentarista ele continuou falando assim: assim o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Então, amado, entendeu por que nós precisamos que o Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus e o Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando? É porque, segundo o comentarista aqui, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus. Quer dizer, o que é comunhão? Comunhão é você ter uma vida em comum. Quer dizer, eu vou viver aquilo que Deus quer, da maneira que Deus quer que eu viva. A maneira que eu venha agradar o Senhor, agradar a Deus. Então, isso é comunhão. Ter uma vida de oração, obediência. O que é a vida de oração? A vida de oração nada mais é, porque quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, eu venho a entender que eu sou totalmente dependente do Senhor. E a oração é nada mais é isso, é você orar, é nós conversarmos com Deus, é nós passar para Ele as nossas mazelas, confessar nossos pecados e fazer também as nossas petições diante dEle. Então isso é uma vida de oração. E também faz com que nós venhamos obedecer e ter uma vida de santificação. Continuando aí, ele fala, o 2.3 é o valor da experiência. Ele continua falando, o texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de tornar salvo perfeito. Então, amado, é muito importante que nós temos experiências espirituais, várias formas, né? Mas, querido, é uma coisa que nós não podemos deixar que essas experiências elas sejam superiores à palavra de Deus. E quando isso acontece, tem algumas denominações que até se autodenominam cristã, que a gente poético não vai mencionar o nome, mas com certeza os irmãos conhecem alguns, que quando tem algum sonho, alguma revelação, alguma coisa dessa forma, e quando isso vem contrariando a palavra de Deus, eles, ao invés de crer na palavra, eles crêem nessas revelações, nesse tipo de sonho. E, querido, uma coisa que nós temos que entender, que nós somos pentecostais, cremos nos dons espirituais, nós cremos tudo nisso. Mas só que nós não podemos deixar que, porque você recebeu uma profecia de alguém, e essa profecia ela não é compatível com a palavra, que nós venhamos crer. Não. Se você ouviu, confronta isso que você recebeu, ou essa revelação. Se é compatível, amém. Se não é, ore pelo profeta, né, porque te entregou essa mensagem, para que o Espírito Santo também venha iluminar a mente dele, e ele venha entender que a palavra de Deus ela é a única nossa regra de fé. A nossa regra de fé chama-se Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Só uma experiência que um certo tempo eu tive, que eu viajei com um amigo meu para outra cidade aqui do Espírito Santo, e quando nós chegamos nessa igreja, e esse irmão ele era um pastor de uma congregação no interior. E eu lembro que na época eu estava de paletó e gravata, época lá uma região muito fria, e a gente usava aquelas presilhas da gravata. Aí o colega virou e falou, irmão Geraldo, você tira essa presilha, porque o pastor aqui, ele não deixa que ninguém sobe no púlpito com a presilha na gravata. Segundo ele teve um sonho e Deus falou para ele que não deve usar presilha na gravata. Então, amado, umas coisas assim que não tem fundamento. Né? De repente, se Deus falou para ele, é para ele. Não é para que ele aplique para a igreja toda.
né? E a gente conhece vários outros fatos que acontecem e as pessoas, às vezes, por uma falta de conhecimento, alguma coisa, tentam aplicar algumas experiências que eles tiveram para com Deus, em vez de aplicar na vida deles, se eles realmente creem que foi Deus que falou, que eles apliquem na vida dele, é com ele, não é com a igreja, não é com toda a comunidade. Porque, irmão, mas se Deus está falando de pecado? Não, o pecado, a própria Bíblia já trata do pecado, de como o crente deve lidar com o pecado, não é? Então, essas coisas assim que são, na nossa mente, são até secundárias, né? Porque a Bíblia, ela é plena, ela já atende toda a nossa necessidade, tudo que o homem precisa, a Bíblia já revela para nós. E lá no tópico de número 3, diz assim, a regra básica de interpretação da palavra, a regra básica de interpretação. Aí ele, no nosso texto 3.1, diz, a Escritura é a sua própria intérprete. Irmão, isso a essência da hermenêutica, justamente essa, a hermenêutica bíblica. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. A Bíblia, até porque se nós formos contar uma história aqui, da história da igreja, nós vimos que tinha várias escolas teológicas da igreja primitiva, passou pela patrística, passou pela escolástica, e algumas dessas pessoas, algumas escolas dessas, tinham uma forma de interpretar a Bíblia. Quando nós vimos, por exemplo, a escola de Alexandria, que tinha uma interpretação totalmente alegórica, enquanto tinha a escola de Antioquia, que era literal. E depois você vem a escola ocidental, a escola romana, que ela juntava as duas coisas, a alegórica da Alexandria, pegava a literal da Antioquia, da Síria, né, e fazia o que essa escola ocidental ela fez. A interpretação dela era o seguinte, ela faz a interpretação, ela leva em conta a história, os dogmas da igreja. Para ela, é muito mais importante ela falar o que um pai da igreja, o que Agostinho falou, ou o que Jerônimo falou. E se Jerônimo falou, Agostinho falou, ela tem mais importância, mas é mais importante do que a palavra de Deus, é superior à palavra de Deus. Então, nós não entendemos dessa forma. Nós que somos da Reforma, para nós é o que Lutero passou, é sola as Escritura, que é somente a Escritura, aí que vem os teólogos da Reforma, né, como Lutero, João Calvino, que traz para nós que a Bíblia ela tem que interpretar a si mesma. Eu li a Bíblia, eu não entendi, eu achei que tem algo aqui que não, eu vejo que no meu entendimento não está correto. Aonde é que eu vou buscar a resposta? Dentro da própria Bíblia. Outros textos correlatos. Eu quero falar de algum assunto, por exemplo, sobre a história de Israel. Aí o que eu faço? Eu tenho que ir lá, vários textos vai falar sobre isso. Que vai falar de Jesus como Salvador. Vários textos, né? Desde o profeta Isaías, os Salmos, vem trazendo vários textos vai falar sobre isso. Então, o que acontece? Se algum texto eu li aqui num livro, lá do Antigo Testamento, eu não achei que está um pouquinho subentendido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar dentro da própria palavra de Deus, que eu vou ter a resposta. Às vezes um texto traz uma palavra um pouquinho diferente, mas quando eu leio outro texto falando a mesma coisa, aí a minha mente abre. Por isso que é interessante que nós tenhamos várias Bíblias eu, por exemplo, eu gosto de usar a Almeida Revista Corrigida, mas tem a linguagem de hoje, tem a NVI, tem a Bíblia de Jerusalém, tem várias Bíblias que você pode ir juntando todas, você vai chegar aonde você entende, aonde você está precisando de esclarecimento. Aí, continuando, querida, fala assim, significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual
uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. É o que eu acabei de dizer. Você leu, achou que ficou alguma coisa que subentendida, busca no outro texto que fala sobre o mesmo assunto, que vai esclarecer sobre esse assunto. Aí fala assim, essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é resultado de um único autor divino. Aí fala, embora esse método seja elegível, o estudante da Escritura precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Tá bem, amado? Por isso que é importante você ter um dicionário bíblico. Você tem vários outros livros para que você tenha a compreensão real da palavra de Deus. Aí fala o princípio da interpretação bíblica, 3.2, né? Fala assim, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem um sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Então o que ele está dizendo, irmão? Quando nós lemos fazemos a primeira leitura, essa leitura tem que ser literal. Não tem como a gente fugir disso. Você faz a interpretação de literal. Aí depois que você vai buscar os outros recursos, buscar o contexto histórico, o contexto religioso e o contexto literário e por aí afora. Para aí você vai chegar na real, o que Deus usou o profeta para falar naquele momento, naquela época. Aí ele continuou falando aí, princípio de interpretação bíblica. Dentro dos princípios gramaticais históricos literários, esse eu já, desculpa aí. Por exemplo, Cristo disse, tomai, comei isto que é meu corpo. Se eu for fazer essa interpretação literal, o que eu vou dizer? Como é que você vai comer o corpo de alguém? Né? Alguém é canibal? Né? Tomar e comer isso que é meu corpo. Então, o que esse texto está mostrando? Está para nós aqui que Jesus está falando corpo aqui no sentido figurado, não é no sentido literal. Eu lembro que lá na igreja primitiva, lá no primeiro século da igreja, muitos cristãos foram perseguidos porque eles eram, quando o povo via falando que eles estavam tomando o sangue de Cristo e comendo o corpo de Cristo, eles falavam que os crentes eram canibal, que os crentes, como eu falar, um irmão casava com a irmã da igreja, eles falavam que o irmão estava cometendo incesto, porque eles faziam essa interpretação literal. E na realidade não é isso, né? Isso é um sentido figurado. E isso acontece muito dentro da própria Bíblia. E o que diga as parábolas que Jesus ensinou, né, através de suas parábolas? A maioria delas é um sentido figurado. É como se chega ali no exemplo das 10 virgens, quando fala ali nas 5 que tinha azeite e as 5 que não tinha. A pessoa chega ali, eu já vi alguém falar, Jesus, quando for arrebatar a igreja, ele vai arrebatar só 50%. Porque lembra que eram as 10 virgens, 5 entraram com o noivo e 5 ficaram fora. Jesus falou que quando ele voltar, se tiver 2 na cama, um vai subir, outro vai ficar. Se tiver 2 no campo, um vai subir, outro vai ficar. Ele está falando de 50%, da metade. Então, amado, uma coisa que nós temos que entender, o que é a essência da mensagem? Qual é a essência da mensagem das 10 virgens? Jesus estava falando ali de azeite, falando pessoas cheias do Espírito Santo, pessoa que estava cheia do Espírito Santo e quem não estava cheia do Espírito Santo. Pessoas que estavam preparadas e pessoas que não estavam preparadas. A essência era essa, não é? Jesus não está dando aula de matemática aí, que é 5 mais 5, ou é 1 mais 1, ou 1 menos 1, não é isso. Jesus está falando de quem está preparado e quem não está preparado. Aquele que está preparado vai ser tirado, e aquele que não está preparado vai ficar. Então, o estudante da palavra de Deus, ele tem que saber interpretar essas coisas. Então, ele fala que o outro princípio refere ao contexto. Isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto quem estuda.
Então, amado, o que o comentarista está falando aqui? Quando você quiser aplicar a hermenêutica, inclusive quando eu estou dando aula de homilética, eu ensino muito para os meus alunos o seguinte: quando eu for pregar uma mensagem, necessariamente tem que aplicar esse versículo, o antes e o depois, para ele ter uma visão completa daquilo que ele está pregando. E o que a hermenêutica nos ensina, se eu leio um versículo, eu li um versículo antes, outro depois, e ainda eu não me conformou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o versículo, o capítulo todo, o antes e o depois. E se assim ainda não ficar satisfeito, eu tenho que ler um capítulo antes, outro depois, depende até o livro todo que você estiver lendo, mas você tem que chegar à compreensão perfeita daquilo que você vai pregar no seu púlpito, porque para não incorrer no erro, né, de falar algo que Deus não falou. Então ele fala, outro princípio refere-se ao seu contexto. Isso é, analisar os versículos que precedem e segue o texto que se estuda. Diz a máxima que o texto fora do contexto é pretexto. Né? Eu ouvi o pastor Silas Malafaia falar sobre isso. Né? Não sei se é dele ou ele copiou de alguém, mas ele diz que texto sem pretexto ele fala texto sem contexto é pretexto para heresia, não é isso? E isso é verdade, querido. Muitas seitas, elas se apoderam dessas palavras descontextualizadas e tenta colocar como doutrina, e aí causa um problema dentro do Evangelho. Aí ele continuou falando que, desse modo, observado esse princípio, a Bíblia precisa ser interpretada num todo. Nenhuma doutrina pode basear-se num único texto ou em hipótese particular. Quem lembra de Mateus 16, né? Quando Jesus chega ali para Pedro e fala, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei uma igreja. A confusão que traz ali, porque determinada igreja não leva em consideração o princípio da hermenêutica, apesar da interpretação ali ser errado, né, eles não consideram Petros e Petras, que são coisas distintas, que Jesus está falando de Petros se referindo a Pedro e Petras a ele como rocha maior. E mesmo que ali não tivesse isso, mas tem outra forma de analisar no contexto da hermenêutica, aplicando a hermenêutica, é que um texto, ele para se tornar doutrina, ele tem que ser dito em 2 ou 3 vezes, em preferência com pessoas em níveis diferentes. E ali só tem naquele contexto. E quando nós vemos em outros contextos, em Atos dos Apóstolos, nas próprias cartas de Pedro, ele se referindo a Jesus como a pedra de esquina, a pedra principal. Então, só por isso, hoje, já vê que a hermenêutica joga por terra todos esse tipo de pensamento de determinada igreja. Mas vamos lá. Ele fala o perigo da hermenêutica pós-moderna. Irmão, só retrocedendo aqui um pouquinho no 3.2, tem um versículo que eu já vi até pessoas pregarem em cima desse versículo, que faz uma aplicação totalmente errada da palavra de Deus, que fala o que a palavra está falando, o que na realidade ela não está dizendo. Qual dos irmãos que, por exemplo, nunca leu lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, mas não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu já vi, querido, pessoas, pregadores, pregar em cima e enfatizando que a letra que Paulo está falando aqui é a pessoa que estuda, ou estudo secular, que faz filosofia, e até mesmo quem faz teologia. Quando falar, quando se referir, fulano tem um profundo conhecimento da Bíblia, ele é teólogo. Aí a pessoa virar e falar, a Bíblia também diz que a letra mata. E quando nós, voltando aqui o conselho que o comentarista está falando aqui, lá no tópico 3.2,
que ele fala que nós temos que, é preciso ter cuidado, né? Nós temos que ler o outro princípio refere ao contexto, é analisar o versículo que precede e o que segue o texto. Se quando a pessoa chega aqui e lê o texto isolado, de repente ele pode chegar a essa conclusão. Mas quando nós fazer que o conselho que o comentarista está nos dando, nós vamos ler o antes. O antes eu vou pegar aqui, lá do início, do capítulo 3, versículo 1, que ele diz, de 2 aos Coríntios, ele diz assim, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos como algum de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque é manifesto de vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, no qual nos fez também capazes de ser ministrados do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Depois, né, o pós, e o ministério da morte gravado em letras de pedra. O que ele está falando? O que é o ministério da morte gravado em pedra? A lei de Moisés, que aí ele fala que veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, na qual era transitória. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então nós vemos aqui que Paulo aqui ele não está falando da lei. Ele está falando aqui, fazendo um paralelo entre a lei e a graça. Então, quando nós aplicamos a hermenêutica, nós vemos que essa palavra, essa interpretação, ela é incorreta. E quantas eu já vi pessoas que deixou de fazer um curso da ETAD, deixou de fazer um CATEL, deixou de fazer um curso de teologia, porque ouviu de alguém, até mesmo de um obreiro, falar para ele não ler porque a letra mata. Então, amado, isso é o quê? É uma interpretação errônea da palavra de Deus. E para terminar, fala que os perigos da hermenêutica pós-moderna. Ele fala, nossa, a ortodoxia refuta qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária e sua consequente autoridade. Então, amado, o que o comentarista está trazendo para nós aqui? Porque as novas, tem essa nova hermenêutica pós-moderna, que alguns falam até em mudar, que a Bíblia tem que ser modernizada, que a Bíblia é antiga, que não sei o quê. Nós não podemos aceitar isso, querido. A Bíblia, ela foi e é e sempre será a palavra de Deus. Ela pode ser até algumas palavras, né? Como tem algumas palavras que às vezes ela sai do nosso dia a dia, algum vocábulo ser mudado, mas a mensagem ela não pode ser mudada. A mensagem ela é a mesma. Que Deus fala que ela é pecado lá no Pentateuco, ela continua sendo pecado hoje. E até a volta de Jesus ela continua sendo pecado. Se a palavra de Deus ela era a palavra de Deus desde a época de Moisés, no tempo da lei, até a volta de Jesus ela continua sendo a autoridade máxima. E dessa forma nós temos que obedecer, nós temos que vê-la assim como autoridade máxima. Aí fala, ratificamos que a experiência deve ser, fala assim, o intérprete não pode criar um outro cano dentro do cano bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto ou do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas de hermenêutica não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Então, amado, esse negócio de querer adaptar a Bíblia a um estilo de vida, não, jamais isso pode acontecer. Nós já vimos isso acontecer dentro da teologia da libertação,
lá no final do século XX, no final do no início do século XX, né? Que começou esse negócio de teologia da libertação, as pessoas tentando aplicar o marxismo, adaptar o marxismo à Bíblia ao marxismo. Então, isso jamais pode ser, isso tem como ser adaptado. É como você querer misturar água com vinho. O marxismo jamais ele vai ser compatível com a palavra de Deus. O marxismo, eles não aceitam, eles não creem em Deus, eles falam que, o próprio Marx falava que a religião é o ópio do povo, então eles são um povo incrédulo, por isso que tudo que vem de marxismo, tudo que vem desses tipos de pensamento, ela tem que ser refutado. Porque você tentar adaptar o marxismo, a Bíblia ao marxismo, é mesmo que você tentar misturar água com vinho. E jamais isso pode ser aceito. Então, amados, vamos lá. A conclusão diz o seguinte: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Amém, amado? Então, essa é a nossa regra de fé. A hermenêutica é importante, a exegese é importante, sim, ela nos ajuda muito, mas ela está aqui só para nos auxiliar, jamais para tirar a autoridade da Bíblia ou tirar a autoridade da palavra de Deus. Se assim o fizer, ela tem que ser refutada, ela tem que ser rejeitada. Amém? Então, para nós, a palavra de Deus ela é pura e ela é eficaz, ela é necessária à nossa vida. É como o comentarista colocou aqui. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Amém? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido bem essa palavra e que ela seja aplicada na minha vida e na vida de todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nesse dia. Vamos orar? Amado Deus, Pai soberano, nós te agradecemos pelo momento que passamos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que essa palavra venha ao encontro de cada um daqueles que querem aprender mais da Tua palavra, Senhor. Ser conosco nesse dia é o que te pedimos, já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém.